Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir um vídeo de uma luta de Hanayama com a Sociedade Z, que eles fizeram um vídeo. Esse cara fez um vídeo falando todo sobre a história de Baki, que engloba muitos lutadores. Esses lutadores lutam entre si para ver quem é o campeão. E teve um torneio e Baki agora é o campeão do torneio do Submundo. Só que isso não para por aí. Baki ainda não chegou no seu máximo e nem os lutadores que já lutaram com ele. Então vamos ver um pouco da história de Hanayama, como é que ele lutou contra Inagari Bunoshi. Eu acho que é assim que se fala, então vamos embora. Yashazaru Jr. era uma aposta covarde de Tokugawa. O anfitrião do mundo das lutas sabia que a fera queria vingança por terem matado o seu pai, o próprio Yashazaru. Então o ancião prendeu a fera numa jaula de ferro e guardou para usá-lo quando a oportunidade surgisse. Porém, a fúria do animal era tamanha que as barras de ferro não foram capazes de pará-lo. Ele as rasgou como papel e atacou os lutadores. Roberto Gueran, o seu treinador, Katou e até mesmo Baki foram vítimas da fúria da fera. Porém, Baki, o campeão, não queria fazer mal algum para o animal, afinal ele sabia, era apenas uma criatura com baixa racionalidade, buscando estímulos básicos para sobreviver. Mas Katsumi Orochi não fez questão de ver esse lado do pensamento, pelo contrário, ele surrou a fera e mostrou para os espectadores o que era o karatê do Shinshinkai. Depois disso, Yashazaru Jr. ficou inconsciente na ala hospitalar e Baki ficou desolado com aquele acontecimento. Afinal, ele próprio já havia cometido um erro como aquele, e era algo que ele se arrependia amargamente. O campeão questionava o doutor como a fera estava. O médico pensava um pouco e respondia: as costelas dele estão quebradas. Pode ser algo complicado até mesmo para ele, mas acredito que em 2 ou 3 dias por aqui, a criatura já pode voltar para suas montanhas. Baki olhava chateado e pensava: Yashazaru Jr., eu farei isso por você. Serei o substituto que honrará os seus pais. Nos era mostrado a fera chorando e a cena cortava para a tabela dos lutadores. Lá, Roberto Gueran e Katou haviam sido desclassificados do torneio. Afinal, os dois haviam sido tirados para nada por Yashazaru. Então continuar ali seria à toa. A torcida recebia aquela informação e questionavam: o que farão agora que 2 lutadores foram retirados? Será que vão utilizar os reservas? A cena ia para alguém pegando uma faixa, cortando ela. Esse alguém também fumava um charuto e nos era mostrado Monte Toba, que enfaixava seu joelho ruim. E o mesmo dizia para Tokugawa: se eu amarrar desse jeito, devo estar apto para algumas partidas na sua arena. Tokugawa se desculpava e Monte Toba se levantava. Em seguida dizia: estou aqui como reserva. Devo estar à disposição se alguém se machucar. Tokugawa compreendia que Monte Toba não precisava da sua pena ali. O gigante começava a se aquecer. Enquanto bombeava sangue por todo o seu corpo, os músculos começavam a aumentar e a cena cortava para a plateia. Lá o apresentador dizia: a todos aqui presentes, peço 1 minuto de vossa atenção. Acabamos de receber um anúncio do nosso anfitrião, Tokugawa Mitsunari. Como os competidores Roberto Gueran e Katou Kiyosumi da segunda partida do primeiro turno, representando o bloco B, se retiraram por lesão, o competidor que enfrentará Hetsuka Yo, que passou da primeira partida, será o nosso combatente reserva Monte Toba. Isso é maravilhoso, pois além dessa boa notícia, o gigante se ofereceu para dar a todos vocês, os fãs, uma super demonstração especial. Nessa hora, os monges funcionários de Tokugawa começavam a recolher parte da mureta e quando eles terminavam, uma van chegava na arena. Ela parava e o apresentador continuava: o que será que acontece aqui? Uma perua apareceu do nada. O concorrente Monte Toba estará entrando nesse carro? Mas vejam, carro espesso, parece ser bem resistente. Nessa hora, um funcionário de Tokugawa saía do carro, corria e Tokugawa olhava animado. Os espectadores viam aquilo sem entender nada e nessa hora nos era mostrado algo caindo do céu.
Quando a luz era tampada graças ao tamanho de quem caía, as pessoas percebiam. Era Montitoba, que descia em alta velocidade e destruía a van completamente. Todos olhavam chocados, até mesmo o Bach e os demais lutadores ficavam intrigados. A arena subterrânea tinha mais de 30 metros de altura. Se jogar lá de cima poderia ser perigoso, mas de repente o gigante se mexia, começava a se erguer com leves ferimentos e abria os braços demonstrando que estava tudo bem. E o apresentador dizia: "Isso foi inacreditável, o gigante bateu seu corpo contra o carro, só poderia ser um teste de ruptura para um lutador de luta livre." O gigante olhava aos aplausos e dizia baixinho: "Essa será a minha chance de se vingar de você, Bakihama. Então eu sou grato à oportunidade, Gorokou." Tetsuo olhava atento para a capacidade de Montitoba, pois ele sabia, aquele ali seria seu próximo desafiante. Nessa hora, a cena cortava para um lutador, colocando um capacete, amarrando, ajeitando as luvas e as firmando. O lutador aguardava e nos era mostrado. 3, assim como ele, à frente de um mestre. Os lutadores assistiam aquilo e alguém falava para Baki: "Presumo que essa seja sua primeira experiência com o Kenpo japonês, meu caro Rama. Inagi vai fazer um aquecimento pré-luta agora. Garanto que valerá a pena assistir." Nos era mostrado Inagi encarando os oponentes e o homem continuava dizendo: "Exceto durante as partidas oficiais onde ele é obrigado, Inagi não usa proteção há anos." Nessa hora, um lutador vinha à frente, Inagi e ele se levantavam e o oponente disparava. Inagi sorria animado, desviava do chute lançado no corpo, porém o oponente de treino era rápido e ia atrás. Quando ele iria golpear com um direto, Inagi acelerava e contra-golpeava. O oponente voava para longe e já caía desmaiado, mesmo levando um golpe na proteção. Baki via aquilo impressionado e o homem ao lado continuava dizendo: "Um soco direto. Claro que você sabe muito bem. Lutadores que usam essa técnica como especialidade tiveram sucesso em diversas áreas. Igari Shigeru do Muay Thai, Watanabe Jirou no boxe, todos eles atingiram o auge. Mas até onde eu sei, ninguém tem um soco direto como Inagi." Baki olhava surpreso e nos era mostrado outro parceiro de treino saltando na frente de Inagi. Ele avançava chutando, só que quando iria acertar, Inagi dava um toquinho na perna de seu oponente, porém já era o suficiente para desequilibrá-lo. E quando ele começava a cair, Inagi chutava. Mesmo na curta distância, o protetor de corpo era destruído e seu oponente voava para longe. Ao bater na parede, outro lutador já se colocava no combate e avançava chutando. Inagi desfiava do primeiro golpe e seu oponente avançava com socos, porém quando ele lançava um cruzado, Inagi contra-golpeava com uma cotovelada, seguida de um agarro no kimono e lançando um Haraigoshi, jogando seu oponente de cara contra o solo. O homem ao lado de Baki falava: "Nós lutamos assim há mais de 60 anos. O Japão recentemente começou a fazer finalmente esforços para unificar o mundo do combate. Mas temos um certo orgulho na nossa história acumulada com mais de 60 anos. Nos era mostrado Inagi pegando seu oponente num armlock e o oponente desistia. E o homem continuava falando: "Quando você vê variados estilos sendo dominados por um único direto de direita, é algo peculiar demais. Mas fica mais compreensível quando seu oponente é Inagi. Mas me diga, jovem Rama, o oponente de Inagi será Kaoru Hanayama, correto? Um líder Yakuza extremamente violento de apenas 19 anos de idade. Ele pode ter seu grande orgulho de lutador, mas se Inagi falhasse contra alguém desse tipo, não seria uma derrota pessoal para Inagi Bunoshin, ou sequer uma derrota para o Kenpo japonês. Não haveria exagero da minha parte em dizer que essa seria uma derrota para todos os Budou, todos os caminhos da luta japoneses. O que fazemos sempre foi a resistência dos fracos contra a violência. Essa é a história do Budou." Baki olhava impressionado todo aquele orgulho e a cena ia para o corredor. Numa das salas, Kaoru Hanayama quebrava a tampa de um Wild Turkey e tomava tudo. Era mostrado que Baki também estava lá e ele pensava: "Caramba, o Hanayama tá enorme, ele tá maior do que era 4 anos atrás." Isaac alertava ao lado: "O líder da segunda geração está bem diferente daquela época, campeão." Hanayama terminava a bebida, jogava a garrafa no chão e Baki sorria. Em seguida, falava: "Você está muito bem, Hanayama." O Yakuza nem dava bola para aquelas palavras e Baki chegava esticando a mão para cumprimentá-lo e dizia: "Estarei torcendo para você, Hanayama." O Yakuza olhava e dava um tapa na mão do campeão, que olhava confuso, e o Yakuza dizia: "Isso daqui é guerra."
Baki olhava surpreso e Hanayama continuava. Esse torneio é uma troca de vontades entre vocês lutadores e eu, um brigador de rua. Baki percebia que Hanayama estava motivado e o Yakuza saía andando para sua luta. A cena cortava para momentos depois, onde Hanayama e Inagi já paravam na frente um do outro. E enquanto o juiz passava as regras, o apresentador dizia: senhoras e senhores, aqui está o lendário brigão Kaoru Hanayama. A torcida vibrava e o apresentador continuava. O quão bem a técnica de brigas refinada nas ruas pode se sair contra as verdadeiras artes marciais mais adequadas. Baki olhava a multidão extremamente animada e falava: caramba, é como se a terra estivesse tremendo. Kisaki falava ao lado: estou ansioso para ver como o lendário Hanayama vai lutar agora. Nessa hora, Inagi mostrava um capacete e dizia: coloque isso por favor, rapaz. Não irei te julgar por isso, apenas faça o que estou dizendo. Kisaki via aquilo e dizia: ah, idiota, vai acabar morrendo. O apresentador dizia: nossa, aparentemente ele está preocupado com o bem-estar do seu inimigo, senhoras e senhores, que é um lutador lendário. Inagi Bunoshin é assustador, ou melhor, o Kenpo japonês é assustador. Nos era mostrado Hanayama pegando o capacete e o apresentador continuava: como o lendário brigão irá responder a isso? Nessa hora Hanayama posicionava suas mãos e começava a apertar o capacete, até que o mesmo sumia em suas mãos. Todos olhavam chocados aquela força de aperto e o apresentador dizia: que resposta brilhante! Sua lendária força de preensão super poderosa esmagou aquela máscara construída para resistir aos ataques do Kenpo. Olhem, ele está devolvendo! Seria difícil de usar isso agora, não seria, senhoras e senhores? Mas Bunoshin não está demonstrando a menor preocupação com aquela demonstração violenta de força. Talvez ele não esteja fazendo pose, mas realmente tenha desistido de ser gentil. Nessa hora, Hanayama levava a mão até seu paletó e começava a tirar algo. E o apresentador falava: como é? Ele tirou um item essencial para os Yakuzas. É como se ele dissesse: use isso e só então estaremos em pés de igualdade. Como Bunoshin irá responder a isso, senhoras e senhores? Inagi nessa hora pegava a arma, sacava e nos era mostrado uma lâmina afiada. Ele a jogava contra o chão e golpeava. Ele quebrava a katana e todos olhavam impressionados àquela troca de demonstrações. E o apresentador dizia: com um único Seiken, ele quebrou a espada japonesa que se diz inflexível e inquebrável. Cada lutador começava a ir para o seu canto, Hanayama tirava seu terno, se virava e começava a tirar a gravata. Ele tirava seus óculos e Baki torcia pela vitória do seu companheiro. Íamos para Inagi e lá o homem que explicava tudo para Baki se revelava como o treinador do lutador. E ele dizia: é o inimigo perfeito para você exibir as formas marciais tradicionais. Inagi falava: é o que eu já estava pensando. O tambor soava para a luta começar e Inagi disparava. Em altíssima velocidade ele já chegava até Hanayama, porém prontamente o Yakuza lançava um swing de direita. O representante do Kenpo japonês desviava e contra-golpeava com um direto potente. Hanayama recuava sangrando e com os dentes quebrados. Aquele direto de direita era de fato poderoso. Baki olhava chocado, então aquilo era sério? Como um lutador daqueles existia no mundo? Eram poucos homens no mundo capazes de fazer Kaoru Hanayama sangrar. O treinador olhava confiante e nos era mostrado Hanayama sofrendo com o dano, porém se recuperando e voltando com um cruzado de esquerda. Mas novamente, Inagi interceptava o movimento e contra-golpeava com a esquerda. Hanayama recuava sangrando, mas se posicionava e novamente golpeava, mas agora com um gancho. Porém, Inagi bloqueava com o pé, mas era lançado para muito alto. Todos olhavam surpresos, elogiavam os reflexos daquele homem. Porém, galera, quando Inagi pousava, ele aprendia duramente: não se pode levar um golpe de Kaoru Hanayama. Sua perna falhava na hora e ele caía. Ao olhar, ele via sua perna quebrada ao meio. Todos se chocavam e Hanayama se aproximava dizendo: farei você se curvar diante da Yakuza. Esse é o orgulho de um lutador. Hanayama lançava outro gancho e Inagi não conseguia desviar. Então a solução era bloquear novamente. Ele colocava os dois braços para um bloqueio perfeito, porém seus dois braços eram quebrados. O golpe de Hanayama subia e empurrava o corpo. Mesmo com os braços defendendo, as costelas e a espinha eram quebradas. Inagi sentia aquela dor absurda e Baki dizia:
a espinha dele quebrou. Porém, galera, Inagi mostrava que ele não era um lutador comum. Mesmo com as costelas e a espinha quebrada, ele travava o braço de seu oponente num armlock e tentava uma cartada final. A torcida, Baki e até mesmo Kizaki olhavam surpresos. Só que quando ele forçava, os ossos quebrados em pontos vitais não permitiam ele finalizar o aperto. Inagi ia perdendo sua consciência e caía desmaiado. Hanayama encarava e o juiz gritava que a partida havia acabado. Nessa hora, o treinador de Inagi entrava na frente para defender a honra do Budou. E ele dizia: "Eu sei exatamente o quão ridículo eu pareço ser nesse momento, mas aqui e agora, eu gostaria que você lutasse comigo, rapaz." Os funcionários de Tokugawa entravam na arena, mas na mesma hora Hanayama esticava as mãos e eles paravam. O treinador continuava dizendo: "As artes marciais existem para que possamos se levantar contra a violência injusta. Portanto, não podemos ficar parados quando alguém como você, alguém que lucra com a violência, pense um torneio como esse. Deixar você sair da arena assim seria uma mancha no nome do Budô japonês." Hanayama dizia: "Eu sou apenas um brigador. Não há significado algum por trás disso." O velho dizia para ele parar de conversa e lutar de uma vez, mas Hanayama continuava dizendo: "Quando tem alguém que quer brigar, terá alguém para responder ao desejo. Brigar é isso. Nós lutadores de rua estamos sempre prontos. Venha até nós quando quiser, mesmo quando estivermos dormindo, mesmo quando estivermos com uma mulher." O treinador olhava chocado e pensava: "Então isso é ser um brigão na visão de Kaoru Hanayama?" O velho desmanchava sua pose de luta e concluía: aquele era um verdadeiro guerreiro marcial. Hanayama ia até Inagi sendo levado numa maca. Todos ficavam com receio do que iria acontecer, porém o Yakuza começava a tirar sua roupa e todos iam àquela tatuagem incrível. Também havia marcas de cicatrizes de tiros e lâminas espalhadas pelo corpo do gigante. Até mesmo Baki dizia surpreso: "São marcas de bala." Kizaki falava: "Sim, e ele tem mais cicatrizes do que antes." Nessa hora, Hanayama cobria o corpo do oponente com sua roupa e mandava Kizaki trazer algo. O mesmo saía correndo e dava uma garrafa de Yuji Turkey para o Yakuza, que tomava um gole e assoprava a bebida no corpo de Inagi. Em seguida, o Yakuza dizia: "Se o meu gancho tivesse sido um pouco mais leve, ele teria destruído meu braço direito." O treinador via Hanayama partindo e pensava: "Kaoru Hanayama, é uma pena, pois se um homem como você tivesse seguido o caminho das artes marciais, você certamente teria repintado toda a história do Budô japonês." E assim, pessoal, o vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, não saiam sem deixar... Meu amigo, Hanayama é muito forte, velho. Caramba. Esse aqui é tipo o torneio que levou o Baki a ser o Baki o campeão. Então, a gente vai ver cada vídeo, cada um atrás do outro, até chegar às finais, aonde Baki se tornou campeão. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um like no vídeo, tá certo? Então, vamos embora.